Fala, comandante, tudo bem? Você está na série Recursos Humanos, onde você vai aprender tudo sobre como contratar, como demitir e as melhores técnicas aí para o RH do seu restaurante ou do seu negócio de alimentação. Eu sou o Bruno Benites, sócio e fundador do blog O Segredo do Fast Food, onde a gente ensina donos de negócios de restaurantes ou de bares ou de qualquer negócio de alimentação a performar, a ter uma operação lucrativa e sólida. O que é importante? Nesse vídeo você vai aprender a como fazer a melhor seleção, aonde divulgar suas vagas, como entender os perfis, os principais perfis que tem dentro dos nossos comércios de alimentação. Então vem comigo! Então pessoal, chegamos aqui à etapa da nossa playlist de RH. Vocês podem ver aí ao fundo, a gente deixou aí uma arte onde a gente desmembra aí todas as etapas, todos os pilares que a gente entende que são super importantes para dentro de uma operação. Seja ela de fast food, seja ela de um restaurante convencional, seja ela de uma doceria. Todos os negócios de alimentação, eles costumam funcionar da mesma forma. Salvo exceção algum outro processo, mas na sua grande maioria, todos eles funcionam através desses 6 pilares aqui: vendas, marketing, recursos humanos, liderança, operacional, que é a produção, e a parte do financeiro. E hoje em específico a gente vai estar trabalhando a parte do RH. Então o primeiro ponto, sendo bem direto e reto aqui, é como que eu divulgo as vagas. Eu vejo uma grande gama de empresários, uma grande gama de empreendedores que tem dificuldade em divulgar as vagas. E a gente começa por aí. Parece simples, parece óbvio, mas não é, porque muitas vezes tu tem poucas opções de currículos para selecionar. E como você tem poucas opções de currículo para selecionar, você entrevista uma ou duas pessoas. Vamos lá, vamos para o filtro. A seleção, ela é uma venda do que, Bruno? Uma venda da tua empresa para o candidato. Imagina o seguinte, eu vou vender o meu produto, e aí quando eu vou vender o meu produto, eu tenho no máximo uma ou duas pessoas. As chances de eu conseguir efetivar uma venda praticamente são pequenas, porque eu tenho apenas 2 pessoas para que eu possa efetivar essa venda. A mesma coisa acontece quando eu estou divulgando uma vaga ou quando eu estou fazendo uma entrevista, uma seleção. Quando eu tenho poucas pessoas na minha seleção, a chance de eu tirar alguém bom realmente para aquele cargo, para aquela função, é muito difícil. Então, quanto maior eu tenho aí no meu filtro, na boca do meu filtro, uma quantidade muito grande de pessoas disputando aquela vaga, a chance de eu conseguir garimpar e ter um bom profissional dentro da minha empresa é muito maior. E quando eu consigo abrir esse filtro, essa boca desse filtro para mais pessoas, as chances de eu conseguir efetivar uma contratação correta é muito grande. Então, como que eu faço para abrir a boca desse filtro, Bruno? Bom, hoje a gente vive aí no mundo conectado, onde existem inúmeras oportunidades de você recrutar. Exemplo, Indeed é um site de empregos. Aqui no Sul a gente tem um site chamado Vagas Poa, mas deve ter aí na sua região outros sites que trazem esse trabalho, esse trabalho de divulgação de vagas. O próprio jornal, que ainda hoje é utilizado em algumas cidades menores, o jornal impresso, também dá para você trabalhar com isso, mas a gente deixou aqui bem explícito que hoje a maior facilidade, a maior velocidade, a forma mais rápida que vai trazer um volume de currículos, um volume de candidatos para a tua vaga, seja ela de fast food, seja ela de restaurante, seja ela de doceria, seja ela no negócio de alimentação, é o Facebook. O Facebook hoje é disparado, eu falo bastante do Facebook porque a gente vai abordar bastante esse tema aqui, mas ele é disparado hoje, o canal que mais traz currículos. Então, se você entrar aí no Facebook, nos grupos de emprego e começar a postar, sei lá, em 10, 15, 20 grupos de emprego a vaga do teu restaurante, as chances são que ao final do dia de hoje você vai ter próximo a 100 currículos ou mais. E aí eu começo a abrir a boca do meu funil para que eu consiga de fato ter uma assertividade no meu recrutamento. Então a melhor forma de você começar a divulgar as vagas é nas redes sociais.
Eu falei bastante aqui do Facebook, mas você pode estender isso para o Instagram, você pode estender isso até para o próprio, se você usa canal no YouTube, como assim como você está me vendo, você também pode fazer isso. Mas para mim, aqui nos negócios que eu atuei, que eu precisei contratar, o Facebook, sem sombra de dúvida, para o negócio de alimentação, os grupos ali do Facebook me ajudaram muito. Eu tenho em algumas empresas aqui que eu prestei algumas consultorias, a gente postou lá no começo do ano e até hoje essas empresas estão recebendo currículo daquela postagem lá. Então é super importante que você faça isso o mais rápido possível. Então, sem delongas, vamos para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa, Bruno? Análise de currículo. Que eu vejo muitos donos de empresas errando, aí, donos de fast food, donos de restaurantes errando. Na análise do currículo, bom, eu recebi uma enxurrada de currículos, Bruno, e agora, o que eu faço com eles? Bom, eu preciso olhar um por um. Quando eu olho um por um, eu consigo entender aonde essas pessoas residem. Então, para mim, o primeiro critério que bate muito na tecla é aonde essas pessoas residem. Se você contratar uma pessoa que mora muito longe da onde ela vai trabalhar, ou seja, do seu restaurante, do seu negócio aí de alimentação, as chances são que ela pode até naquele momento estar precisando, mas assim que ela achar algo mais próximo, ela vai desistir da tua empresa, né? Então é muito importante que você opte em colocar nesse critério de avaliação a distância da casa dessa pessoa até o seu estabelecimento. Bruno, e como que eu vejo isso? Várias pessoas que vão enviar o currículo para vocês colocam no currículo o bairro, o endereço, a rua, o CEP. Então, hoje, com a facilidade da internet, basta você entrar ali no Google, né, o Google Maps, e vocês vão fazer a pesquisa para ver a distância. E, inclusive, né, nas últimas experiências que eu tive, eu costumava olhar, inclusive, ali no Google, no transporte público, para que eu pudesse ser assertivo em quanto tempo essa pessoa demoraria para sair da casa dela e chegar no ambiente de trabalho, né, usando o transporte público. Então, é uma dica super valiosa. Próximo passo, experiências anteriores. Então, não necessariamente a pessoa precisa ter trabalhado no ramo de alimentação para trabalhar num restaurante. O mais importante nas experiências anteriores é a similaridade com negócios parecidos com o seu. Então, quando eu vou contratar, por exemplo, para uma hamburgueria, e eu vejo que os currículos que eu recebi, tem alguns deles que trabalharam já em hamburgueria, a chance dessa pessoa pegar mais rápido o meu trabalho é maior, porque ela já tem uma experiência prévia no meu produto. Então, olhar essas experiências anteriores vai ajudar bastante aí numa contratação bem efetiva. Próximo passo, disponibilidade de horário. Costumem atentar se essa pessoa ainda está estudando, se essa pessoa está fazendo algum tipo de curso profissionalizante, curso técnico, faculdade, graduação, enfim, algum curso que está onerando ela aí no período da manhã, no período da tarde, no período da noite, porque isso vai impactar na sua contratação. Bruno, quer dizer que estar estudando não é importante? Óbvio que é importante, mas eu preciso saber se eu vou precisar dessa pessoa no período da manhã e tarde ou no período da tarde e noite. Para onde eu vou precisar dessa pessoa? É super importante você adequar o candidato à tua vaga, não a tua vaga ao candidato. Então tome cuidado para flexibilizar alguns pontos aí, mesmo que você tenha gostado do candidato. Próximo tópico é o nível de escolaridade. A gente falou aqui de educação, de estar fazendo cursando e tal. Geralmente, o ambiente de restaurante, o ambiente de fast food, ele não exige muito nível de escolaridade. Porém, para alguns cargos dentro desse ramo de alimentação, né, para gerência, para coordenação, para direção, é super importante que essas pessoas tenham um nível de escolaridade bom. Mas, para o operacional, geralmente são pessoas aí de nível ensino médio, né, na melhor das hipóteses, ou até mesmo ensino fundamental. Não é um problema. Agora, é importante que essa pessoa goste de se desenvolver. Por quê? Eu vou recomendar muito aqui para vocês que vocês treinem a equipe de vocês. Imagina o seguinte, imagina que você implantou aí na sua unidade um curso EAD de atendimento ao cliente. E aí todo dia o teu funcionário, mesmo tendo ensino fundamental, ele precisa olhar lá um treinamento de atendimento ao cliente, de como atender o cliente melhor. E aí ele não gosta de estudar. E isso vai impactar direto no aproveitamento do curso ou
de repente ele vai tentar dar um jeito de não fazer esse curso, porque ele não gosta de estudar. Então se atente um pouco a esse momento aí na contratação. E o último ponto, período de trabalhos anteriores. Geralmente pessoas que entram, ficam 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês ou 2 meses aí dentro das empresas passadas, ela tende a repetir a mesma coisa na tua empresa. Ah, Bruno, mas eu não sei o que aconteceu, mas geralmente é padrão, né? Então é importante você olhar para isso. Quanto tempo ela ficou nessa última experiência? Quanto tempo ela ficou na outra experiência anterior à última experiência? E aí você vai começar a ligar os pontos. Então se ela tende a entrar e sair rapidamente das empresas, ela vai fazer possivelmente isso na sua empresa. Então contratar e demitir é algo caro, então é importante que você avalie esses pontos. E agora a gente chega aí nos perfis da operação. Geralmente os negócios de comida, eles atuam aí com atendente, gerente e produção. São cargos bem específicos, alguns ali vão ter parte de limpeza, mas enfim, aqui a gente vai se atentar muito para esses 3 pontos aqui. Quero falar rapidamente para a gente não estender o vídeo. Atendente. Pessoal, se vocês estão contratando um atendente e no momento da entrevista a pessoa chegou, tá com a cara amarrada, não sorri, é muito tímido, já para mim não serve como atendente. Por quê? O atendente para mim, ele tem que ser cativante, ele tem que estar sorrindo, ele tem que ser alegre, muitas vezes ele tem que ser brincalhão, ele não pode passar do ponto, mas ele tem que ser brincalhão para atender, para cativar o público, para atrair o público. Muitas vezes, se você pegar esse tipo de perfil brincalhão, extrovertido, alegre, se você pedir para ele entregar um panfleto, se você pedir para ele fazer uma abordagem, ele vai ir sorrindo, contente, porque ele gosta de falar com pessoas. Agora, se você pega alguém que chegou com a cara amarrada, tímido, e você pedir para ele entregar um panfleto, vai ser como você colocar uma arma na cabeça dele. Ele vai querer fugir daquilo o mais rápido possível, porque não é o perfil dele. Então, atente-se ao perfil. Próximo passo, gerente. Se eu vou trabalhar com a questão de gerência na minha unidade, é super importante que eu entenda como é o perfil do meu gestor. Eu preciso de uma pessoa que vá liderar, eu preciso de uma pessoa que domine realmente a operação, eu preciso de uma pessoa que saiba gerenciar. Gente, eu sou uma pessoa que eu não trabalho muito bem dentro do operacional. Eu sou uma pessoa que trabalha muito bem na parte de gestão e estratégia. E eu consigo tocar tranquilamente qualquer tipo de restaurante, porque eu preciso entender como é feito o processo de produção, eu preciso entender o que exatamente a pessoa que está produzindo vai fazer, o que a pessoa exatamente que vai atender o cliente ela precisa dizer. Se eu entender isso, eu consigo gerenciar tranquilamente qualquer tipo de restaurante. Então eu não sou muito bom no operacional, mas eu sou muito bom na parte de gestão. Obviamente, muitas vezes o gerente vai ter que colocar a mão na massa para dar o exemplo. Então, Bruno, quer dizer que você não precisa saber produzir para ser um gerente? Eu não preciso saber produzir para ser um gerente, mas se eu vou ser um gerente e eu quero ser um líder também, além de um gerente, é super importante que eu saiba produzir. Porque por mais que a minha produção não seja tão bom quanto a minha pessoa de produção, que a gente já vai falar logo, é importante que eu saiba produzir para que quando eu precise contratar alguém da produção, eu saiba exatamente o que eu vou avaliar nessa produção. Então é super importante esses pontos. A mesma coisa funciona na parte do atendimento. Se eu sou um gerente e eu odeio atender pessoas, eu sou um gerente que estou com a cara emburrada, putz, será que eu realmente vou saber contratar da melhor forma o meu atendente? Então eu preciso avaliar esses pontos. Geralmente o gerente ele é aquela pessoa que vai fazer com que o time funcione, mas que ele domina, né, de forma superficial em algumas áreas, mas que saiba gerenciar, saiba dar um feedback, saiba cobrar o time, saiba motivar o time no momento certo. Próximo e último passo é a produção. Ela precisa ter um processo muito bem definido, mas geralmente as pessoas que trabalham na produção, elas são mais retraídas, elas são mais tímidas e elas gostam de seguir o processo. Então esse tipo de perfil é super bom para a produção. São aquelas pessoas, sabe quando tu pega o sal do ladinho dela e coloca num outro lugar e ela briga com você porque você não devolveu o sal para o lugar certo? Essas pessoas são extremamente boas na produção, porque elas são metódicas, elas seguem processos. O que significa isso? Que se ela pegar uma ficha técnica, ela vai seguir a ficha técnica. Agora, se você pegar uma pessoa de atendente e colocar ela na produção,
geralmente essas pessoas de atendente, ela vai estar conversando, ela vai estar fazendo outras coisas, ela vai estar interagindo com as pessoas ao redor e vai estar cuidando pouco da ficha técnica, e provavelmente ela vai colocar uma gramatura a mais. E a gramatura a mais ao longo dos 30 dias do mês vai fazer com que você deixe dinheiro na mesa. Então tome cuidado na hora de contratar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixe o seu like, comente aqui embaixo se você está gostando do conteúdo. Eu vou trazer cada vez mais conteúdos para que você contrate da forma correta. E se inscreva no canal para que você gerencie da melhor forma possível o seu restaurante. Te aguardo no próximo vídeo.